Olá, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos. Eu os saúdo neste momento sob a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei em que local e também em que hora você está participando desse precioso encontro. E nele nós abordaremos mais um lindo e importante tema para o nosso crescimento espiritual. Mas, qualquer que seja a sua resposta, eu sei que tanto você como eu seremos ricamente abençoados. Pois é, minhas queridas e meus queridos, embora nós já tenhamos participado de 3 encontros anteriores neste ano de 2024, comigo este é o primeiro encontro, não é? E para mim eu não teria um tema melhor e mais oportuno para refletir com vocês neste momento. Esperança que se vê não é esperança. Esta afirmação foi feita pelo apóstolo São Paulo por ocasião de sua carta destinada à Igreja de Roma. Ela se encontra no versículo 24 do 8º capítulo desta carta. É bem verdade que essa frase não pode ser simplesmente retirada do texto, pois essa afirmação ela foi dada num contexto bastante importante da história do cristianismo. Mas não fique ansiosa, porque logo mais nós falaremos bastante sobre isso. Agora, o que devemos fazer é orar ao Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, que privilégio, que alegria podermos contemplar a Tua palavra, lê-la, estudá-la e refletir, Senhor, sobre cada passagem. Que privilégio Tu nos concedes, Senhor, nestes momentos que podemos fazer todas essas coisas. E neste momento em especial, que nos dirigimos a tantas pessoas, externando um pouco daquilo que Tu nos deste, Senhor, por dádiva do Teu Santo Espírito, colocasse nas nossas mentes, nos nossos corações. Te pedimos agora, Senhor, para que continues conosco, orientando-nos e que o Teu Santo Espírito possa, por meio de nós, falar a cada um aquilo que Tu queres para este momento, para este dia, para todos os dias de nossas vidas. Abençoe-nos, Senhor, e guarde-nos. Abençoe estes irmãos e irmãs que estão conosco. Abençoe a Tua igreja. Tudo isso nós te pedimos no nome santo de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, minhas queridas e meus queridos. Pois bem, vamos refletir um pouco sobre esse tema tão rico, importante e tão oportuno para nós cristãos nesse início de um novo ano. Falar de esperança é falar de futuro. Falar de futuro é falar acerca daquilo que ainda está para acontecer. Por isso, como você já deve ter percebido, não é algo fácil de ser abordado. Mas com toda certeza, depois do desafio que a palavra de Deus nos faz, quando meditamos sobre ela, o Espírito Santo nos revela a vontade do Pai para com cada um de nós. Assim, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, pela fé, nós cremos que o Senhor tem muito a nos falar por meio da leitura do texto que faremos a seguir. Acompanhe. Vamos ler?
Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso tempo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Palavra do Senhor. Foi assim que o apóstolo Paulo se dirigiu aos romanos nesse contexto. Bem, minhas queridas, nós temos algumas observações sempre a fazer nas nossas aulas, nos nossos encontros, nas nossas orientações. Vocês se lembram que sempre que falamos sobre estudos, sobre reflexões na palavra de Deus, nós não podemos nos prender a um versículo isolado e tecer aí comentários homéricos, fazer aí elucubrações, enfim. É importante tomarmos bastante cuidado. Então, você deve se lembrar dessas orientações que nós constantemente compartilhamos quando falamos do culto a Deus, de estudos e de reflexões sobre a palavra de Deus. E dentre elas, uma das mais importantes é a de que não é recomendado tecermos comentários mais profundos em cima de pequenos trechos extraídos de um contexto. Por quê? Porque nós podemos não entender exatamente qual é a mensagem que nos está sendo passada. Vamos nos lembrar que Deus nos falou por meio do mesmo apóstolo São Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios e os orientou acerca da ordem do culto, da leitura e da interpretação da sua palavra. Vamos lembrar? O apóstolo São Paulo advertiu, orientou os irmãos de Corinto, dizendo: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, minhas irmãs e meus irmãos, desse modo, eu quero dizer para vocês, antes de passarmos a falar especificamente desse tema, o tema da esperança, nós veremos um pouco do contexto no qual se deu o alerta de Paulo ao se dirigir aos romanos. Vocês sabem que hoje nós temos a Igreja de Cristo, consolidada, fortalecida, afinal de contas, são aproximadamente 2000 anos de igreja. Não é? Nós estamos aí aproximando 20 séculos. É muito tempo, é verdade. Mas nós temos que lembrar que o cristianismo, ele não aconteceu de repente. Ele é um processo que vem com a vinda do Senhor Jesus, com o acompanhamento que ele deu aos seus primeiros discípulos e a formação que esses discípulos tiveram. Isso para nós é extremamente importante. Por quê? Porque nós somos lapidados, nós somos como uma pedra preciosa nas mãos de um joalheiro, que cuida de cada uma dessas pedras para deixá-la cada vez mais bonita. Nós, como essas pedras, fomos extraídos da rocha, escolhidos por Deus, e agora Ele está nos lapidando. E Ele vem fazendo isso ao longo desse tempo todo, com milhares e milhares de pessoas. Então, isto
é o que nós entendemos hoje. Mas nem sempre foi tão tranquilo como nós estamos falando. Aliás, eu quero que vocês se lembrem, ainda hoje nós temos perseguições de cristãos no mundo. Não é porque nós estamos no Brasil, pela graça de Deus, um país livre, um país laico, onde nós podemos professar a nossa fé livremente, sem nenhuma contestação. Eu sei que algumas pessoas muitas vezes nos criticam, falam coisas assim, mas isso é perfeitamente aceitável dentro de um contexto social heterogêneo como nós vivenciamos hoje, não é? Mas como é bom a gente poder falar livremente, externar o nosso pensamento, refletirmos sobre a palavra de Deus, frequentarmos a nossa igreja, comungarmos com os nossos irmãos. Pois é, meus irmãos, tudo isso é muito gostoso, é muito agradável, realmente é confortante para nós tudo isso. Porém, nós temos que lembrar que no meio de todo esse conforto, nós também temos as nossas tribulações, nós também temos as nossas necessidades, nós também temos os nossos desconfortos. E nessa época em que nós estamos nos referindo, lá na antiga Roma ainda, quando irmãos nossos estavam em meio a um povo místico, um povo que idólatra, um povo que não conhecia o que eram as boas novas do Senhor Jesus. Até os judeus que lá estavam, eles tinham também as suas complicações. Então, nós tínhamos aquilo que nós chamamos de paganismo. Então, era realmente um tempo muito difícil. Eu não consigo, por mais que eu queira, eu não consigo imaginar exatamente o que eles passavam. Isso é uma questão de afeto, é uma questão de alteridade. É difícil, não é? Eu conseguir me colocar no lugar do outro, ainda mais pensando em pessoas que viveram há 2000 anos, tentar sentir o que eles sentiram, pessoas que viveram há mais de 2000 anos. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, o Espírito Santo coloca no nosso coração, na nossa mente, a mensagem que Ele quer de nós. Por isso, esta reflexão de hoje, para nós é importante. O tema esperança é que realmente se encaixa naquilo que nós queremos falar. Então, o povo de Roma naquela época, ele estava fortemente influenciado pela cultura pagã. Por isso, ele se encontrava muito longe do conceito de salvação anunciado pelas boas novas de Jesus. E, desse modo, o motivo principal dessa carta era o anúncio da salvação. O que Paulo estava falando era o quê? A salvação. Então, a igreja, ela propagava, ela difundia a mensagem da salvação. As boas novas de Jesus, o evangelho de Jesus, era o anúncio da salvação. Um conceito de difícil alcance para aquela população, porque era uma população que estava em meio do paganismo. Especialmente os judeus, que eles tinham um conhecimento religioso, eles tinham uma tradição, mas no meio dessa confusão toda, eles carregavam aquela cultura da necessidade do esforço humano para obter a salvação. Quer dizer, a salvação não era uma graça de Deus, não é uma dádiva do Senhor. Para o judeu, naquela época, inclusive, para você obter essa salvação, você tinha que ter o seu esforço próprio. Então, qual era a ênfase? A ênfase era a obediência à lei de Moisés. Então, não era uma salvação proporcionada pelo Evangelho de Jesus, a salvação da alma, a vida eterna que é proporcionada pelo Evangelho de Jesus. A salvação era obtida, então, pelo próprio homem. Então, não era aquela salvação que nos foi dada pelo próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo, que morreu pela humanidade para proporcionar-lhe a salvação espiritual. Então, essa salvação, meus irmãos e minhas irmãs, vai muito além daquela pretendida por esforços próprios. Tá certo?
Vocês entenderam? Realmente é um tema bastante profundo e complexo, mas é isso que nós temos que entender. A mensagem do Evangelho não é a salvação desse corpo, não é a salvação da pessoa humana em si, é a salvação da nossa alma. E nós somos esse conjunto. E nós, desde o nosso nascimento, nós temos ali um crescimento material e espiritual. Se somos escolhidos de Deus, nós somos privilegiados. E é neste contexto que nós temos que viver, no contexto da esperança, Então, é muito importante que a gente destaque isso para a gente contextualizar essa reflexão. Tudo bem, meus irmãos e minhas irmãs? É complicado, mas é muito agradável, é muito reconfortante tudo isso, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a salvação terrena para vencer as perseguições vivenciadas pelo cristão, a salvação da vida, que poderia ser tirada a qualquer momento por aqueles que maldosamente atacavam a igreja, certamente nós não estamos falando desta salvação. É uma salvação também, obviamente, se nós estamos correndo perigo e de repente é perigo de morte, não é? E que nós estamos aí numa situação terrível, claro, nós temos que buscar a salvação. Essa sim é a salvação do corpo, é a salvação naquele momento, mas nós estamos indo além desta salvação. Além dessa salvação, nós estamos falando, nós como crentes no Senhor, nós sabemos pela fé que é a salvação em Cristo, está no perdão dos nossos pecados. E esse perdão nos é oferecido graciosamente. Por quem? Por Jesus, aquele que se doou, aquele que se colocou em nosso lugar para nos dar uma vida terrena, mas uma vida eterna. Ela não para aqui com a nossa passagem, com a nossa morte física. Nós temos a nossa alma. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. E eu quero lembrar o seguinte, que tudo isso que eu estou falando sobre a salvação da alma, ele é invisível aos nossos olhos. É impossível provar cientificamente a nossa salvação. Tem gente que fala assim, tudo bem, eu acredito em você, Ítalo, desde que você me prove que isso acontece. Não, eu digo, olha, meu filho, simplesmente eu não tenho como provar, isso é uma questão de fé, tá certo? Eu creio na salvação da alma, eu creio na eleição dos santos, eu creio na palavra de Deus, eu creio na vida eterna. Agora, eu não tenho provas de laboratório e não preciso dessas provas. Por quê? Porque eu creio que é o Espírito Santo que coloca esta mensagem no meu coração e na minha mente. E é isso que eu compartilho com os meus irmãos e com as minhas irmãs. Então, o apóstolo Paulo disse o quê? Que esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como espera? Se eu estou vendo, eu não preciso esperar mais, tá certo? Então, a esperança está exatamente naquilo que está por vir. Tanto que, no contexto didático-pedagógico, por exemplo, se trabalha muito com a esperança como um substantivo, que não estaria ligado ao verbo esperar. Sim, a esperança implica em esperar. Esperar o quê? O tempo que ocorra ou que irá ocorrer determinado fato. Mas existe o verbo esperançar, que é exatamente o quê? É o ato de ter esta esperança. Tá certo? Então veja bem, a esperança está ligada a uma espera, mas a esperança também está ligada ao nosso
conceito de esperançar, ou seja, de eu poder ter esta esperança. Tá claro? Então, esta mensagem é uma mensagem muito linda para nós, que a palavra de Deus nos traz. E o que Deus quer nos dizer por meio desta afirmação é de que o cristão não vive sozinho, mas ele vive em constante companhia com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não estamos sós, nós estamos sempre acompanhados por Deus. E quem nos coloca isso? O próprio Espírito Santo na pessoa de Jesus. Bonito, né? Que coisa boa! Então, meus queridos, eu vou compartilhar com vocês um pequeno trecho de um livro muito interessante que vocês poderiam também ler. Ele está disponível ainda à venda. Eu considero bastante interessante essa reflexão que foi apresentada por Max Lucado. Max Lucado é um pastor norte-americano que viveu no Brasil, inclusive, aproximadamente uns 5 anos, mais especificamente no Rio de Janeiro, nas últimas décadas do século passado. Ele tem um dos vários livros, ele é um escritor assim bastante conhecido, eu espero que você o conheça também, mas ele tem muitos livros muito interessantes de leitura agradável e um deles se chama Na Jornada com Cristo. Nesse livro, o pastor Max, ele sugere uma orientação para quando nós estamos confusos em relação a esta salvação que Cristo nos dá graciosamente, mas que às vezes até nos parece estranha, né? Como cristão, às vezes a gente também tem dúvidas, mas não há problema, porque nós já falamos, Deus não é Deus de confusão, Ele traz claramente. Então a sua palavra deve ser usada também para buscarmos o esclarecimento daquilo que Ele quer de nós. Então, vamos fazer a leitura desse pequeno parágrafo que eu extraí lá do livro do pastor Max Lucado. Ele diz o seguinte, olha, se você tiver apenas uma pessoa ao seu lado, pense, né? Construa essa imagem. Enquanto eu estiver lendo, vai pensando, imagina aí uma imagem, tá? Então, você tem uma pessoa do seu lado. E essa pessoa, se essa pessoa não tiver uma visão renovada, ela lhe servirá apenas de companhia. A pessoa está ali do lado e serve de companhia, tá bem? Agora, se ela tiver apenas visão, mas não souber lhe mostrar o caminho, você terá o quê? Um acompanhante sonhador. Agora, se você tiver uma pessoa que lhe mostre o caminho, que o tire desse lugar e o leve para um outro lugar, então terá alguém capaz de restaurar sua esperança. E aí, minhas irmãs e meus irmãos, eu pergunto, quem é esta pessoa capaz de nos restaurar a esperança? Jesus. É Ele quem nos mostra o caminho, nos tira dos lugares de confusão e nos leva para o lugar certo. Se nós crermos nessa mensagem, com certeza a nossa esperança será restaurada. Nossas aflições serão iluminadas e os nossos problemas, por mais difíceis que sejam, ficarão no âmbito da vida terrena. Porque a vida com Cristo é uma vida plena. O que eu quero dizer com isso? Que é uma vida plena, ela não é apenas terrena, mas é uma vida espiritual. Vamos nos lembrar de uma outra afirmação também muito conhecida por nós, que foi dita pelo próprio Jesus. Lembram-se? Está lá no capítulo 10 do Evangelho de João. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou seja, vida plena, abundante, material também, mas espiritual acima de tudo. Emocionante, emocionante.
Vamos pensar mais um pouquinho. Para nós termos a esperança na vida eterna, eu não posso imaginar que a salvação é um ato mágico. Algumas pessoas podem até pensar, né, em magia, em superstições, como se via na Roma daquela época. Tá certo? Então, o apóstolo Paulo escreveu para aquele povo nesse contexto de magia, superstições, politeísmo, divindades para tudo, não é? João Calvino escreveu muitas coisas bonitas e importantes, mas eu penso que a obra que todos nós, pelo menos, ouvimos falar, é aquela que popularmente a gente chama de Institutas, não é? Mas o título em português, ele ficou assim, né? A Instituição da Religião Cristã. Calvino disse, no capítulo 10, bem no comecinho das Institutas, ele disse o seguinte: para corrigir as superstições, a Escritura opõe exclusivamente o verdadeiro Deus a todos os deuses gentios. Nós temos um Deus, o único Deus. Nós cremos no Deus verdadeiro, no Deus eterno, o único. E ele é exatamente a oposição de todos os demais deuses que a humanidade vive apregoando por aí. Tá certo? Veja, João Calvino escreveu isso no século XVI, nós estamos falando de 400 anos atrás. E parece bastante atual, porque não mudou nada, nós vemos isso ainda hoje. Então, é nesse sentido que eu quero dizer que não é necessário a gente ficar criando imagens, né? Esculturas, adereços, amuletos, para a gente se lembrar da existência de Deus. Ah, eu tenho uma imagem bonita. Não, eu também não sou assim tão contundente. De repente, essas imagens se tornam ídolos na vida da gente. E nós passamos a admirá-las nem mais como uma escultura, uma obra de arte, passa a ser um tipo de um amuleto. Não, nós não precisamos nada disso. Pela graça do Senhor, o que nós precisamos é viver na esperança, tá certo? Viver na esperança. A nossa visão material, ela é desnecessária. O crente vive na esperança. Vamos pegar aquele versículo 24 que nós lemos agora há pouco, vamos olhar passo a passo. Veja o que diz o versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. O que eu entendo por isso? Porque na esperança fomos salvos. Eu entendo que, apesar de já estarmos usufruindo a vida eterna, a maior parte dela ainda está por vir, está no futuro. A nossa salvação é para sempre, eternamente, tá certo? Então nós já estamos vivendo a vida eterna, mas isso é tão pouco comparado com o que vem daqui para frente. Continuando a leitura. Ora, esperança que se vê não é esperança. O que eu entendo por isso? Eu entendo que enquanto nós estivermos nessa vida terrena, ainda não recebemos tudo o que Cristo tem para nos dar. Nós não recebemos tudo o que a salvação proporciona. Finalizando. Pois o que alguém vê, como o espera? Bem, nesse caso, eu tenho que entender que o que vemos é o que Deus nos deu para aqui, na terra. O que Ele nos reservou para a eternidade vai muito além do que é possível vermos agora. Vejam que o apóstolo São Paulo, ele dava uma mensagem para que o crente
e essa mensagem ficou para nós, porque nós cremos que essa mensagem foi inspirada por Deus, por isso que nós a chamamos de palavra de Deus, é para refletirmos, para sentirmos exatamente o seu significado, a sua orientação. Então, minhas queridas e meus queridos, eu quero terminar essa nossa reflexão com um dos versículos que eu considero mais contundentes das cartas paulinas. Se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Lá, na primeira carta, no capítulo 15, versículo 19, Paulo deixou esta mensagem. Olha lá, preste atenção. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nossa! É o coroamento dessa mensagem. Tá certo? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que o Deus da esperança nos encha de todo gozo e paz no nosso crer, para que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Amém, minhas queridas e meus queridos. Recebam o meu forte, o meu fraterno abraço nesse momento e continuemos na esperança, refletindo na palavra de Deus, na esperança daquilo que está por vir. Que Deus nos abençoe.